Olá, boa tarde. Esse é o canal Leandro Ribeiro, a Centésima Ovelha. E eu gostaria de transmitir aqui uma palavra de Deus para a sua edificação da sua alma. No Salmo 124, diz assim: Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Israel que eu tive. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós. Este salmista começa dizendo, afirmando que se Deus não tivesse ao lado deles, eles teriam sido acometidos por algumas atrocidades humanas, por algumas situações que poderiam acontecer no decorrer da sua existência. Ele diz que se Deus não tivesse ao lado deles, no versículo 3 diz assim: nos teriam engolidos vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Misael, Azarias e Ananias, que eram os nomes hebraicos deles? Quando eles foram lançados na fornalha ardente de Nabucodonosor, a ira do rei se acendeu. Porém, Deus deu livramento para eles. Aqui fala de teriam sido engolidos vivos. Isso fala de terra se abrindo. Houve um caso ali em Números, quando Coré, Datã e Abirão se rebelou contra Moisés, e Deus abriu a terra e engoliu todo aquele clã que estava se rebelando contra o servo do Senhor. Ele diz aqui também no versículo 4, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente, águas impetuosas. Isso fala de inundação. Isso fala também de Isaías 43, quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelo fogo, eles não te queimarão. Ele não te queimará. Ou seja, Deus sempre deixou na história o seu rastro, a sua marca registrada, que ele sempre está livrando o seu povo, sempre livrando o seu servo, que crê, que tem a sua confiança nele. Diz aqui no versículo 6, bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Isso nos faz entender de um leão. A Bíblia diz lá em Pedro que o nosso adversário anda como derredor, bramando como um leão. E diz aqui no versículo 7, salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Isso fala de armadilha que o inimigo pode preparar para cada um de nós. Nós não sabemos as arapucas que o inimigo pode preparar para cada um de nós. O povo de Deus várias vezes teve vitórias, porque Deus deu estratégia, mostrou onde estava o inimigo. E às vezes nós não sabemos, mas quando Deus está ao nosso lado, Ele nos orienta, Ele nos dá direção para que nós possamos entender onde o inimigo está preparando um laço contra a nossa vida. E ele termina assim: o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. É Deus que está ao seu lado, é Deus que está ao nosso lado. Se não fosse o Senhor, e você possa dizer, se não fosse o Senhor, o que seria de você? O que seria de mim? O que seria de nós? Deus abençoe a sua vida, em o nome de Jesus.